Oi, pessoal. Hoje agora vamos para a aula 18, terminando aqui dispositivos de entrada e saída. Terminando não. A gente vai avançar um pouco mais. Agora um pouco mais teórica, certo? É chata, né? Mas é para saber como é que funciona algumas coisas. Ela vai ser bem por cima, então, enfim, você prepara para dormir, né? É bom assim, sabe como é que é, né? Então vamos lá, pessoal. A gente tinha visto a entrada e saída programada, que era o que? A CPU fazia tudo. E aí o SO, onde é que o SO entra nessa? O SO entra em que ele comanda tudo, certo? Ele que faz toda a troca. E nessa brincadeira, enquanto você está fazendo entrada e saída, nada mais roda. É um sistema fácil de programar, ele é simples, né? Mas tem esse problema, que você ocupa o SO. Era um problema? Bom, hoje é, mas não era um problema quando você tinha um programa só, um processo só na memória. Se você só tem um processo rodando e ele está fazendo entrada e saída, tá. Então você faz, né? Fazer o quê? Bom, aí com o tempo criou-se também um outro. Tudo é o hardware que te ajuda. É um outro esquema, que é a entrada e saída via interrupção. Qual que é a ideia da entrada e saída via interrupção? É você manda fazer a escrever em alguma coisa e quando essa coisa terminou de escrever, ela te interrompe. Ou manda ler, quando terminou de ler, te interrompe. Não é assim uma maravilha, porque veja, você pode ainda, a CPU ainda tem que, leia-se o SO, né? Vamos pensar que você não abastece nenhum buffer no dispositivo, não tem buffer. Então você tem que mandar uma palavra, 32, 64 bits, manda uma palavra e aí vai fazer outra coisa. Quando esse negócio fez o que tinha que fazer com essa palavra, sei lá, uma impressora imprimiu. Vai, eu ia falar HD, mas HD normalmente tem um buffer, então tu manda as palavras, aí enquanto ele grava tu vai fazer outras coisas, sabe? Mas isso depende do dispositivo ter buffer ou não. Impressoras hoje têm buffers, mas não necessariamente, não foi sempre assim, não necessariamente o que você tem em mãos, porque há impressoras, eu estou pensando na minha multifuncional, mas você tem impressorinha de cartão de crédito, esse tipo de coisa, sabe? Então você tem, sei lá como elas funcionam, honestamente. Então, da onde que nasceu a interrupção? A entrada e saída de interrupção nasceu justamente para a CPU não ficar ocupada gerenciando tudo. Mas ela ainda vai ter que gerenciar. Se não tem buffer, eu ainda vou ter que mudar palavra por palavra. Mas considere, por exemplo, uma impressora. Sem buffer, ela não armazena nada. Você tem que mandar caractere por caractere, cara. É pior do que palavras. Você manda byte por byte, certo? E ela vai imprimindo um a um. É uma coisa pré-histórica o negócio. Só que ela demora para imprimir, porque a bagaça é mecânica, né? E envolve papel e caramba quatro, né? Então, vamos dizer que ela imprima 100 caracteres por segundo. Poxa, cara. Isso significa que para cada caractere leva 10 milissegundos para ser impresso. Isso dava para ser usado para a CPU fazer outra coisa. Percebe? O problema não é a CPU ficar mandando, é que o dispositivo leva tanto tempo para imprimir aquilo lá que dava para a CPU. Não, cara, ó, tá aqui, imprime esse caractere. Depois que você imprimir esse caractere, me avisa que eu volto a te atender. E nesse meio tempo ela bota para rodar outras coisas. Sabe? É aí que tem o ganho. Então, mesmo que você mande caractere por caractere, ela leva tanto tempo imprimindo que, enquanto ela está imprimindo, você pode fazer outras coisas. Essa é a grande vantagem. Então, o que você faz? Isso, de novo, o hardware tem que ajudar vocês. A impressora, ela recebe o caractere, enquanto ela está imprimindo, a CPU vai fazer outras coisas. Vai rodar outro processo. Quando ela terminou de imprimir aquele caractere, gera uma interrupção. Aí a CPU pode pegar o tratador de interrupção, nós já vimos isso, e aí manda outro caractere. E assim vai. E ocupamos esse meio tempo em que o SO ia ficar esperando o negócio e parar dentro do papel. Dentro não, né? Mas em cima do papel, né? É isso. Então, basicamente, bom, aqui eu chovi numa olhada, é assim que funciona. A CPU vai mandar um comando para o dispositivo de entrada e saída, e por CPU, quem que está fazendo isso? É o SO, né, minha gente? E quando ele terminar de fazer, ele gera uma interrupção. É isso aí. A troca de dados ainda se dá entre CPU e dispositivo, diretamente entre CPU e dispositivo, certo? Só que agora, em vez de ficar num processo de espera ocupada, testando um registrador de status, tá pronto, tá pronto, tá pronto, que era programado, não, agora não, vou lá, vou fazer outra coisa, ela me interrompe. Isso é muito legal, certo?
Uma observação aqui, você normalmente tem, que eu já tinha falado, você tem vários números, códigos, né, associados a cada interrupção. E cada arquitetura vai ter os seus, por isso que você tem SOs diferentes para diferentes arquiteturas. Não é só por isso, mas também por isso. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui os códigos dos compatíveis com o IBM. É uma curiosidade, gente. Quem quiser ver, tá no PDF, certo? Qual que é o grande problema com essas técnicas? Que técnicas? Essas aí que eu acabei de falar. Quais seriam? Seria a por interrupção e programada, certo? De entrada e saída, de interrupção, entrada e saída programada. Gente, não adianta. É aquilo que eu já disse. A transferência se dá entre CPU e dispositivo. O que significa que ela se dá de palavra em palavra. Por quê? Porque a CPU tem registradores do tamanho de uma palavra. Acabou aí. Não, mas ela poderia usar a memória. E o que vocês acham que é a memória? Ela lê da memória, bota no registrador, pega desse registrador e manda para a impressora. Ou seja, estamos presos à palavra. E se eu, o máximo que eu conseguiria é se o dispositivo tiver um buffer interno, eu abastecer palavra por palavra esse buffer e daí dizer, ó, se vira, velho. Que é o que acontece, por exemplo, com HDs, impressoras hoje, né? Não ser aquela pequenininha lá, certo? Então, sei lá. E nessa brincadeira, não adianta. A CPU vai gastar algum tempo gerenciando isso. Seja gerenciando todo o processo, no caso da programada, seja atendendo interrupção a cada palavra. Potencialmente, né? Então, olha só que animal. Aquilo lá era cada caractere impresso, ela tinha uma interrupção. Ah, ficava 10 milissegundos. Sim, mas poderia ficar mais. Trabalhando mais, daria para rodar mais coisas, certo? Então é isso. E aí temos um problema. Se você tiver uma quantidade enorme de dados para jogar para entrada e saída, né? Bom, tá jogando é para saída, né? Ou receber da entrada, o desempenho do sistema como um todo vai cair. E qual que é a solução? Terceirização. Olha só que coisa interessante. Até a solução que o governo dá para as coisas, o SO já tinha dado. A solução é terceirizar. Como assim? Ah, eu não quero ficar fazendo aqui com espera ocupada. Terceiriza para um hardware apenas para isso. Opa, hardware? É, o hardware tem que te ajudar. Esquece, gente. Ah, mas o meu hardware não me ajuda. Então você não tem alternativa, certo? O SO não faz milagres. Simples assim. E o que eu terceirizo? Eu terceirizo esse gerenciamento. Mas para isso eu tenho que permitir que esse pedaço de hardware que está terceirizado aí, ele se desacople, por assim dizer, da CPU. Ele não precisa da CPU para nada. Ou seja, esse pedaço de hardware também tem que ter um acesso à memória, um acesso direto à memória, sem passar pela CPU. Porque senão, vamos lá, né, minha gente? Ia ter que ver a CPU para a CPU pegar na memória, trazer para o registrador e levar para esse hardware. Não. Ele tem que ter acesso. E esse, nossa, não é por nada não. O nome desse daí é acesso direto à memória, ou DMA. Esse esquema se chama de Direct Memory Access. Acesso direto à memória. Vocês vão ver bem. Teve reformulação, eu não lembro mais onde vocês vão ver. Eu acho que é OCD, que vocês veem DMA. Tá? Já não sei mais. Mas o grande ponto do DMA, do acesso direto à memória, é que a CPU diz, escreve essas coisas aqui. Tá lá naquela região de memória. Se vira, nego. E ela vai fazer outras coisas. E o DMA é que vai tirar da memória. Claro, ele tem registrador interno, né? Botar um registrador interno e mandar pro dispositivo. Ele que vai ficar. Vamos dizer que o DMA seja de espera ocupada. Tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Ou ele, interrupção. Interrupção é mais complicado, né? Você tem que fazer o circuito de maneira que interrompa o DMA. Mas vamos dizer que não tenha. Espera ocupada. Tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Pronto, gente. Sabe? Mas ele está em espera ocupada, mas não é a CPU. Você pode rodar outras coisas. Mas eu precisei do circuito extra. Sim, tu não queria de graça, né? Quer dizer, queria, mas não vai ter. Então, é assim. E aí, o que você faz? Olha só, minha gente. Quando que há uma interrupção? Quando o DMA avisa a CPU. Terminei. Agora, olha que coisa legal, cara. Se você tem um NACO na memória e ele é feito para... Você diz para o DMA, o conteúdo tá lá, imprima tantos bytes. O DMA que se vire. Ele vai gerar uma interrupção quando ele terminar. Ou quando der pepino, né? Mas enfim, quando ele terminar.
Então você tem uma interrupção por trabalho, ou no caso por buffer. Como assim com buffer? Arranjando a memória, né? Se eu mandei ele imprimir aquilo, depois que ele imprimir tudo que está lá, ele me interrompe. Então é uma interrupção por buffer. Não é uma interrupção por palavra. Não é uma interrupção por buffer da controladora. Não, o buffer que eu determinei. Certo? Não, é uma interrupção por buffer que o SO determinou. Isso é muito interessante, certo? Então, nós já vamos ver o funcionamento, certo? Então, o que o DMA vai ser? Ele vai ser, é óbvio que não é uma caixinha do lado aqui da CPU, né? Mas ele vai estar ligado ao barramento, ele vai ter acesso, meio lógico, ao dispositivo e à memória também, via barramento. E a CPU, e ele vai ter, é claro, ele vai ter alguns registradores através dos quais a CPU consegue comandá-lo. Que registradores eu vou ter? Cara, vai depender do teu hardware, mas pelo menos o endereço de memória de onde ele vai ler os dados ou onde ele vai armazenar os dados, a quantidade de bytes que ele vai ter que fazer, né? E o dispositivo, né? Seria interessante se ele soubesse o dispositivo de entrada e saída, né? Então, tem mais coisas, mas pelo menos isso tem que ter. E aí o que é? A CPU manda uma ordem para ele e ele se vira trazer daqui para cá, sabe? Ou daqui para cá, sei lá. Enfim, ele que se vira. Terminado, ele avisa a CPU. Agora aqui nós já vemos um grande problema. O barramento é um só. Então, enquanto o DMA está usando a memória, a CPU não usa. Então não é assim, nossa, como tudo são flores. Não, tem o seu preço, mas não é tão alto quanto a CPU ficar fazendo tudo, né? Então se ela atrasa a CPU, atrasa, mas muito menos do que ela não fazer nada, né? Então, isso é bom. Bom, já me adiantei, mas que registradores você vai ter que ter? Obviamente, endereço de memória, né? O buffer na memória, de onde eu leio os dados ou para onde eu vou mandar os dados, quantos bytes eu vou ler ou escrever, dependendo do dispositivo, né? E alguns registradores de controle, dizendo pelo menos a porta de entrada e saída. Lembra, nós vimos mapeado em porta. A direção de transferência, se eu não tinha falado, se vai do dispositivo ou pro dispositivo, basicamente se é uma entrada ou é uma saída. A unidade de transferência é uma palavra, é um byte, isso aqui vai depender muito do dispositivo, certo? Então, e o número de bytes a serem transferidos em uma única operação, aqui vai depender do hardware. Se ele trabalha em modo surto, a gente vai ver ainda hoje isso, tá? Então vamos ver um exemplo como é sem DMA. Eu não tenho o DMA. E eu vou ler do disco. O que a controladora faz? A controladora do disco já recebeu a ordem, né? Para ler. Ela lê um bloco, que são um ou mais setores do disco. A gente vai ver quando vê o disco. Vai, assim, é contigo, vai ler, certo? Até que esse bloco inteiro esteja no buffer interno da controladora. Beleza. Aí ela verifica se houve erro, faz isso calculando um checksum e gera uma interrupção. Aí o SO é acordado por essa interrupção e ele pode ler o bloco da controladora. Ele é um byte não, ou uma palavra, né, por vez. Ele lê do registrador da controladora. O que determina se é um byte ou palavra? Ou uma palavra? O tamanho do registrador da controladora. Não adianta você tentar ler 32 bits se o cara só te deixa 8, né? Então, beleza. Você lê lá um byte ou uma palavra, traz para um registrador interno na CPU e do registrador transfere para a memória principal. É assim que você faz sem DMA. E com DMA? Com DMA o que acontece é assim. A CPU manda sinal para o DMA, aqui, né? Tem linha de sinal, né? Manda lá para o DMA, abastecendo o quê? Todos esses dados aí, o endereço, quantos bytes, sabe? E se é do dispositivo, para o dispositivo, essas partes de controle que a gente fez. Então, beleza. Ela mandou esses dados para o DMA, quando eu falo a CPU, é o SO rodando na CPU, né, gente? Aí ele pode escolher outro processo para rodar, e é isso. Beleza? Aí a controladora do DMA, ela vai enviar um comando, vamos dizer que isso daqui era para ler a operação aqui, eu não sei se eu falei. Leitura de disco, isso. Tá no título aqui, ó. Bom, aí o DMA, o circuito do DMA, a controladora de DMA, ela vai mandar um comando à controladora aqui do disco, tá? Para ler dados um determinado
conjunto de dados. Isso aí a gente vai ficar claro quando a gente olhar o disco, como funciona. Ele vai ler tantos blocos lá, não importa. Para ler um determinado pedaço de um determinado arquivo, certo? Aí, obviamente, a controladora vai ativar o mecanismo e vai começar a ler e armazenar no buffer interno e verificar o checksum. Aquilo que a gente viu, né? Isso aí é da controladora, isso aí não mudou, tá? Aí, beleza, tendo os dados aqui no buffer interno da controladora, o DMA pode efetivamente acontecer, que é o acesso direto à memória. Então, o que a controladora de DMA vai fazer? Ela pode ficar checando o status aqui, ou esse aqui pode avisar. Ele manda um pedido, ele começa a fazer a transferência, né? Manda o pedido de leitura para a controladora do disco, enviando o endereço de memória, e a controladora do disco manda para aquele endereço de memória. Certo? Terminou de fazer isso, ela manda uma confirmação para o controlador de DMA. Aí o controlador de DMA sabe que ela já mandou para a memória tantos bytes. Ele decrementa lá o contador de bytes dele. Que ele sabia, lembra que o SO disse para ele quantos bytes ele tinha que ler do arquivo? Então, ele sabe, ainda precisa ler? Beleza. Diz, transfere mais. Aí ela transfere para cá. E na verdade ela transfere mais. Ela lê, mais um, chegou aqui, avisa ok, manda para a memória. Manda lá para a memória, confirma. Fica repetindo esses passos aqui, certo? Fica repetindo até que zere o número de bytes a serem lidos ainda. Terminou de ler, zerou o contador aqui do que tinha que ler, o que o controlador de DMA? O controlador manda uma interrupção para a CPU. Então percebe o que aconteceu? Antes era uma interrupção a cada buffer que tinha aqui. Que no fundo é o que ainda está acontecendo. Só que ele, em vez de parar a CPU, quem está pegando a bola é o controlador de DMA. De novo, ele pode ficar testando o status ou ela pode interromper apenas ele. É interessante esse modelo. Por quê? Porque daí eu disse, lê um cavalo de bytes. Ele disse, tá bom, bota aqui no contador, cavalo. Aí ele vai ler aí, um buffer. Lê o buffer. Já li. Então manda para a memória. Mandei. Aqui fica palavra por palavra. Mandei. Ok. Aí ele diz, lê outro buffer. Leu outro buffer. Tá pronto. Manda para a memória. Mandei. Ok. Aí ele decrementa. Lê outro buffer. Li. Nesse manda para a memória ele diz para onde mandar, né? O endereço, ele controla, né? E assim vai. Aí só quando ele chegou aqui, opa, não tem mais nada para ler, acabou. Percebe o que aconteceu? Leu tudo, sem encher o saco da CPU. Isso que é legal. Aí o que acontece? O SO, o que ele vai fazer? Os dados já estão na memória. Tudo que ele tem que fazer é copiar para o espaço do usuário e acabou. Como eu disse, qual que é o problema? O problema é que é o mesmo barramento, né, minha gente? E o que isso me diz? Que durante o DMA, se a CPU quiser acessar a memória, ainda bem que a gente não usa a memória para nada, né? Não usa, esse é o problema. Se ela quiser usar a memória, vai ter que esperar. Quer dizer que o cara trava o barramento e nunca mais solta? Já vamos ver. Pode ser que sim. Mas se for palavra a palavra, não, ela vai atrasar quase nada, um ciclo, né? Porque o barramento tem um clock lá que é os ciclos dele. Então atrasa um ciclo, 2 ciclos, sei lá, certo? E aí que a gente chega, e aí? Qual dos dois modos a gente vai trabalhar? Já tinha adiantado, você tem 2 modos para fazer essa transferência. Um dele é o Burst Mode e o outro é o Flyby Mode, certo? Burst Mode é uma explosão de dados. Esse daí é aquele primeiro lá. Ele trava, a controladora de DMA, ela trava o barramento, certo? E manda tudo que tem que mandar para a memória. É isso. Supondo que ela tenha que gravar no disco. Se for do disco, o travamento é feito lá e tudo que está no buffer do... Porque, veja, lendo do disco, leu para o buffer interno da controladora, ele avisa o DMA. O DMA trava o barramento e diz, vai filho, seja feliz, manda tudo para esse endereço de memória aqui. E aí o outro fica mandando, que é o modelo que eu acabei
explicando, né? Nisso, o barramento fica travado um tempão. Ele é extremamente eficiente no sentido de que o barramento fica dedicado a transferir os dados para a memória. Então é muito rápida a transferência. Mas ninguém acessa a memória nesse meio tempo. E a CPU, se estiver fazendo alguma coisa como atualizar uma variável, ela está travada, cara. Certo? Não vai conseguir. E adiante. A alternativa, que é aquele que a gente tinha visto sem essa parte do DMA, a cada palavra você requisita o barramento. Então o que é? Você manda para a controladora. A controladora leu no buffer interno. Beleza. Ela diz, tô pronto. Aí ele trava. Travei. Manda uma palavra. A controladora manda. Ok. Destrava. Destrava não. Travei. Trava pelo número de ciclos que dá. Manda lá. Beleza. E assim vai indo. Certo? Então, qual que é a grande desvantagem desse método? É óbvio que a transferência para a memória ficou mais lenta. Toda vez tem que travar o barramento. Em compensação, você não precisa... quem estiver rodando na CPU não precisa esperar um longo tempo. Tá? Esse esquema que eu falei aí, você tem duas alternativas e é o hardware que vai te ajudar também. Nessa palavra, ou transfere do dispositivo direto para a memória, ou do dispositivo para controle de DMA e da controle de DMA para a memória. Gente, tem que ler o que o hardware faz para saber o que o TSO está fazendo. Esse é um ponto bem complicado do SO, sabe? Porque ele depende muito do hardware. É meio óbvio, né, minha gente? Mas ele depende pra caramba do hardware. Então o hardware tem que ser pensado em como ele vai facilitar a vida do SO também, sabe? Não é assim, vou fazer seja o que Deus quiser. Não, pensa um pouquinho. Beleza? Uma grande vantagem do uso de DMA é que você pode fazer, e do flyby mode, na verdade, né? Você pode fazer cópia de dispositivo a dispositivo. Sabe? Se você tem dois dispositivos, sei lá, cara, você tá lendo do HD e mandando para um pendrive. Não precisa usar a memória, certo? Não, você pode dizer, daqui para cá, e ele faz a transferência direta. Ou, no máximo, passa pela controladora de DMA, por algum registrador na controladora de DMA. E, claro, usa o barramento, não adianta, é o mesmo barramento para todo dispositivo, mas não fica comendo memória com coisa que não vai precisar, já que você está transferindo de um dispositivo para o outro. Veja que sem DMA isso não é possível, porque você lê do dispositivo, ele avisa o SO. O SO não tem outra alternativa. Ele vai ter que ler para jogar para a memória. Ou, no máximo, ali, ele até poderia brincar de botar um registrador e daí mandar para o outro dispositivo, mas vai ficar ocupado gerando tudo isso daí. Então, tem grandes vantagens. É por isso que você tem DMA. Agora, é claro, tem as desvantagens. Qual que é a grande desvantagem? A CPU é mais rápida que o circuito da DMA. Pode ter certeza. Então, se eu usasse a CPU seria melhor. Só que eu não quero usar a CPU porque eu quero usar a CPU para outras coisas. Então, que se dane. Certo? E é claro, você enfia um circuito a mais lá no teu chipzinho, ele vai ficar mais caro, né? Vai dar mais trabalho, ele vai ficar maior, tem tudo isso daí. Tá? E a vantagem é aquilo que a gente viu, você desocupa a CPU, sabe? Você deixa ela ser feliz. E interrupção, saiu de uma por byte, uma por palavra, sabe? Para uma por buffer definido pelo teu programa, sabe? Não necessariamente buffer do dispositivo. Então, é por isso. A máquina consegue fazer isso em paralelo, graças ao DMA. Com certeza a sua máquina tem. Beleza? Bom, isso aí foi apenas um apanhadozinho de hardware, aí, bem por cima. Talvez uma figurinha fosse mais legal. Vamos ver agora a organização
da parte de entrada e saída, a organização maior assim, da parte de entrada e saída do SO. Via de regra, você organiza entrada e saída com uma série de camadas, certo? Cada uma ignora o que a de baixo fez. Vocês estão acostumados a fazer isso, é como classe e subclasse em Java, certo? Uma ignora o que a de baixo está fazendo. E as camadas mais baixas são aquelas lá que vão chorar com o hardware. Então é uma outra coisa que é interessante. Quando você separa em camadas, se vem um novo hardware, tu não precisa modificar todo o SO, apenas as camadas mais baixas, certo? Que seriam o quê? Os drivers de dispositivo que mudam, tratadores de interrupção, porque mudam até os códigos de interrupção, mas fora isso, o resto é o resto. Porque o resto é acordado quando vem uma interrupção. E é acordado assim, veio uma interrupção, chamou esse método. Esse método vai rodar. Não importa o hardware, esse método vai rodar. Agora, qual código chamou esse método? Sabe? Essa rotina de tratamento? Qual código chamou? Aí sim depende do hardware. Aí sim, mas quem trata disso? O tratador de interrupção. Então você não precisa refazer o SO toda vez que alguém muda o hardware. Não. Sabe? E aí, é claro, as camadas mais altas é as que trabalham com o usuário do sistema, né? Aí que vão rodar as aplicações do usuário, a interface lá que te dá chamadas ao sistema, a camada de software de entrada e saída independente do dispositivo, tudo isso, certo? Vamos ver então essa parte mais baixa aí dos drivers. A gente já viu driver lá adiante. Nós vimos o quê? Que cada dispositivo tem uma parte de circuito, que é a controladora. E cada controladora, o que ela vai ter? Registradores. E é através desses registradores que há a comunicação com a CPU, certo? E é claro, quem define para que serve cada registrador é quem fabricou o hardware, certo? E aí o que é? Tudo bem, quem fabricou define para que serve. Que software que vai lidar com tudo isso? Que vai saber mandar dados para esses registradores e para quais registradores mandar? O driver, é isso daí. Então o driver ele vai conter todo o código dependente do dispositivo. É ele quem faz a comunicação com a controladora, é ele quem se comunica com o DMA quando tem DMA, ele que emite os comandos, ele que coloca valores nesses registradores das controladoras, certo? E é por isso que dispositivos diferentes possuem drivers diferentes. Muito embora uma padronização exista, né? Você tenta ter um padrão para diferentes classes de dispositivos. Por exemplo, HDs, sabe? Não importa o teu HD. Nós vamos ver o inferno que é um HD. Não importa, é a mesma coisa. A mesma coisa é escambau. O hardware lá é diferente. A controladora que é feita de maneira a fazer parecer a mesma coisa para os drivers poderem ser mais uniformes, sabe? Tem todo um esforço em cima disso. Como eu disse, em geral são escritos pelo fabricante, mas nem sempre. Quem usa Linux sabe muito bem que a comunidade vive hackeando dispositivo para saber como funciona, hackeando driver de dispositivo proprietário para saber como funciona para poder gerar um open source. E o ponto é, não só hardware diferente precisa de driver diferente, mas SO diferente precisa de driver diferente. Porque cada SO tem um jeito de tratar as coisas, e cada hardware tem um jeito de tratar as coisas. O driver é que faz a mudança. Se eu mudar qualquer um desses, eu potencialmente mudo o jeito de tratar as coisas, né? Que vem de cima até o meu hardware. Então, por isso que eu preciso de um driver diferente. Em geral, eles fazem parte do kernel do SO. Por que em geral? Lembra do micronúcleo? O micronúcleo ficava em espaço de usuário. Protege legal. E aí, é claro, você roda em modo núcleo, você tem acesso irrestrito aos registradores da controladora e tudo. Qual que é o problema? Um bug no driver gera um bug no kernel do SO. Um problema de segurança no driver é um buraco de segurança do kernel do SO. É uma porta aberta para bobagens, tá? E como eu consigo colocar o driver dentro do kernel de um SO? Cara, vai depender do teu SO. Por exemplo, você pode religar o núcleo com o novo driver, reiniciando o sistema. Alguns sistemas Unix são assim. Ou adicionar uma entrada a um arquivo do SO lá, né, um arquivo de sistema, dizendo que ele precisa carregar aquele driver e reiniciar o sistema. O Windows funciona assim.
Ou então dá um jeito de modularizar a bagaça, de modo que você consiga colocar, sem ter que reinstalar o sistema, sem ter que parar o kernel, um novo módulo. O Linux funciona assim. Mas é legal. Certo? Vai depender do SO. E o que o SO tem que fazer com relação aos drivers, certo? Ele é quem define como o driver deve fazer as coisas e o que ele deve fazer e como ele interage com o resto do SO. Como que eu digo, não é baixo nível, isso daí é o driver que se vira com o dispositivo. Não, ele vai definir via de regra uma interface para o driver implementar. Vamos usar um paralelo de Java. Ele te dá uma interface e diz, ó, se vira para implementar essa bagaça. Para dispositivo de bloco, para dispositivo de caractere. Via de regra vai ser isso, tá? E o que vai ter nessa interface? É como uma interface Java, gente. O resto dos programas, quando acessam o dispositivo, eles, aqui entre elas, chamam métodos dessa interface. Quem que está implementando isso? O driver, cara. Como ele está implementando? Não me importa. E cada dispositivo é implementado de um jeito. A beleza é que o mesmo comando que o teu editor de texto manda para gravar o teu arquivo no HD o comando que ele usa é o mesmo comando que ele usa para mandar pro pendrive. É o mesmo comando que ele usa para mandar para Deus sabe onde, cara. É o mesmíssimo comando, porque a interface é a mesma. O driver é que vai mudar. Então manda para o pendrive, é um driver que vai ler, vai ter implementado essa tua interface de uma maneira diferente. Mandou para o HD, é o driver que vai ter implementado de uma maneira diferente. Eu gosto de usar paralelo com Java porque fica, para quem programa em Java, fica muito claro. Sabe? O sistema está fazendo uma chamada, ó, escreve nesse dispositivo. É uma interface. Quem implementa é que se vira com os detalhes. Esse cara é o driver. E é claro, né, a função da CO também é carregar os drivers dinamicamente, né? Está executando, fez uma chamada ao sistema de entrada e saída, tem que carregar na memória o driver, sabe? Isso aí é normal, né? E que funções tem os drivers? Os drivers, quando você vai construir um driver, você tem que ter essas coisas em mente. Você precisa aceitar pedidos abstratos de leitura escrita do software, independente do dispositivo. Como assim abstrato? É uma coisa assim, ó. Ah, driver, lê qualquer coisa de algum lugar aí, pra mim tá bom. Não, né, gente? Não é assim. Um pedido abstrato, vai lá, no nível mais em cima, é ler o arquivo, sei lá, C2 barra alguma bagaça, ou barra home, barra eu, barra alguma bagaça, sabe? Esse que é mega abstrato. Claro que isso daí vai aí entrar na questão do sistema de arquivos, que nós vamos ver, que vai dizer assim, ó, leia tais blocos, ou leia tal inode, sabe? E assim vai. Chega no driver essas coisas. Tá? O driver vai pegar, não, vou ter que ler tais blocos, manda para a controladora e diz, ó, filha, quer ler esses blocos. Mas daí o driver tem que saber como funciona o dispositivo. Tem nada, cara. Ele com a controladora, ele diz que quer um bloco de tal coisa e a controladora que se vira em construir aquele bloco. Mas isso nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Além disso, o driver ele tem que inicializar o dispositivo, se for necessário, né? O seu dispositivo, por exemplo, um HD está parado, ele tem que ser acelerado e só então você tem que poder fazer alguma coisa, né? Um HD mecânico, é claro, né? Não estou falando de SSD. Gerenciar toda a parte de energia, se o dispositivo precisa mais, ou para baixar a energia, desligar, sabe, quando ele não estiver em uso. E é claro, log de eventos para quando der pepino, porque vai dar pepino em algum momento, certo? Então como é que vai funcionar, por exemplo, entrada e saída? Eu fiz uma requisição read. Olha só que doido, cara. O arquivo já está aberto, já fiz um open lá, então isso nós vamos ver, depende do sistema de arquivos, mas no SO o inode dele está, no Linux o inode dele está na memória, não só Linux, Unix, né? Beleza, o arquivo já está aberto e eu quero ler read e ele está bloqueante, não é read e vai embora, eu estou bloqueado. Beleza, então rola o pedido de entrada e saída, isso aí é feito via o quê? Uma chamada ao sistema. Tá. Aí o tratador da chamada do sistema, ela verifica os parâmetros estão legais, se não tiver, dá erro. Aí ele verifica, legal, será que eu já não tenho essa bagaça aqui em memória? Esse arquivo aberto em memória? Putz, eu tenho! Ai, que legal, cara. Transfere os dados para a memória do processo e vai ser feliz. Terminou a entrada e saída. Olha que chique, cara. Não precisa nem bloquear
o coitado, sabe? Que ele vai para a fila de bloqueados. Nem precisa ir, já. Legal. Certo? Agora vamos ver aqui. Não, tá tudo ok, os parâmetros, mas o negócio não está no buffer, não está em memória. Então eu vou ter que realmente fazer a entrada e saída. Então eu mando um pedido para o driver, eu tenho que ler daquele dispositivo, certo? E aí, é claro, o driver por si só, ele é que vai mexer com o dispositivo, ele vai preparar um buffer interno, em memória mesmo, né, para onde armazenar os dados, já que é uma leitura, né, e manda um comando para a controladora do dispositivo. O que é mandar um comando? Escreve os comandos nos registradores de controle dela. É isso. Claro, aqui não necessariamente é direto no dispositivo. Ele pode fazer isso usando DMA. Vai depender do teu hardware, certo? Mas vamos ignorar DMA por enquanto. Aí a controladora do dispositivo botaram sinal coisa nos registradores dela e ligaram lá o bitzinho de vai que é tua, né? O que ela vai fazer? Ela vai mexer no dispositivo e vai fazer o que precisa. No caso aí era ler os dados. Então ela vai ler, guardar no buffer interno e aí gerou uma interrupção. Estamos falando ainda, ignorando a DMA, que fique bem claro, né? Ou então avisou a DMA quando tiver, mas para simplificar. Aí a rotina de tratamento de interrupção, ela é chamada, né? Lembre-se, vai bater no vetor de interrupção lá e tudo. Beleza, ela vai armazenar os dados lá e avisar o driver que a coisa está pronta. Tranquilo. O driver vai... Avisar o driver é chamar o driver, né? O driver vai definir... Vai atualizar o seu estado interno lá, dizendo que entrada e saída foi concluída, certo? Se teve erro ou não, tá? E aí, beleza. Esse daí vai retornar dizendo, operação com sucesso. E aí, é claro, antes de retornar, ele pode ver se tem outra operação a ser executada e executar, e daí o retorno dele vai ter que ser via alguma variável aí, ou ele retorna o SO, toma, isso daí vai depender do que vocês fizeram no SO, certo? Agora, vamos dizer que não tenha mais nenhuma requisição, ele vai retornar e vai bloquear, o driver vai bloquear assim mesmo, estou bloqueado. Só com outra requisição que ele vai para a fila de prontos. Aí o kernel vai transferir o que quer que você tenha lido lá, né? Que está em memória, mas está em memória em um buffer do kernel. Lembre-se, um buffer definido pelo driver. Ele vai transferir para o espaço do usuário e aí tira o processo do usuário que estava bloqueado na fila de bloqueados, bota para a fila de prontos e a hora que esse cara rodar, está na região de memória dele aquilo que ele mandou ler. É isso que acontece. É simples, né, gente? Baba, espero que vocês tenham decorado. O quiz vai ser em cima disso. Não, mentira. Bom, então o driver ele tem um trabalho bastante importante, é bastante complicado, bastante suscetível a erro. E se der um erro, tá dentro do kernel do SO, né? Então não é muito legal. Bom, uma característica que todo driver tem que ter se chama reentrância. O que isso significa? Suponha que você tem um dispositivo de entrada e saída, né, que completou a tarefa. Só que quando ele terminou, sei lá, ele leu do arquivo, terminou de ler enquanto o driver estava rodando. Aí ele gerou o quê? Não brincamos com DMA, gerou uma interrupção. A interrupção faz o quê? Acorda o SO, né? O tratador de interrupção. Mas o driver não está mais rodando, é óbvio, né? Que está rodando o SO. Certo? E essa interrupção acaba colocando o mesmo driver para rodar. Veja, como que isso acontece, Norton? O driver está trabalhando para ler uma coisa do HD, quando vem a resposta da controladora que ela leu o que ele tinha pedido antes. Nisso ele é interrompido, na ordem de ler mais coisa, e é posto para rodar para tratar o pedido anterior dele, sendo que ele não terminou com o pedido atual. Então, gente,
O driver, quando você constrói, tem que pressupor isso, tem que pressupor a reentrância, que ele deve poder ser interrompido e rodado novamente. Então, não dá para ele voltar a rodar no ponto em que ele estava, sabe? Então, é uma coisa bem complicada para você construir o driver. Por isso que ele é complicado também, né? Bom, gente, tá no fim aqui, né? Mas essa é a parte, a camada que é dependente do dispositivo, os drivers. Mas tem uma camada para cima que não depende do dispositivo, ou seja, ela é a mesma para todos os dispositivos, ou pelo menos para todos os dispositivos da mesma família, da mesma classe, certo? E qual que é a função delas? É justamente tratar no nível de abstração mais alto os comandos que são comuns a todos os dispositivos. É aquilo que eu falei, escreva. Escreva, acabou. Sabe? Salve, né? Acabou. Não importa onde, cara. Sabe? Claro que os detalhes de onde são tratados, mas a camada de cima, como nós vimos, não importa. Certo? Então, ela trata essa camada independente do dispositivo, trata disso. E além disso, é claro, é essa camada que é responsável para dar um nome lógico, o C2 pontos para o HD, o barra para o HD, sabe? Os mount points, no caso de Unix. Além disso, cabe essa camada aí prover um buffer. Lembra aquela aqui, ó, se não, que primeiro testou se já não estava na memória? Como assim? Num buffer, né? Você guarda num buffer as coisas achando que o cara vai acessar o mesmo arquivo daqui a pouco. Então já vai estar em memória. Então tudo isso daí é a camada independente do dispositivo que faz. Além disso, escalonamento de entrada e saída, nós vamos ver isso, certo? Prover cache de dados também. Gerenciar quem acessa qual dispositivo, se tem permissão ou não, certo? Enfim, gerenciar tudo isso daí. Quem faz são essas camadas independentes do dispositivo, que é mais de uma, não necessariamente uma só. Certo? Essas são as funções. Além disso, ela trata aí, eu já estava esquecendo, com a questão de erro. Tratamento de erro é feito aí. Então, que tipos de erro? Temos vários tipos de erro. Por exemplo, erros de programação. Quando o zero ela tenta escrever num dispositivo de leitura. Eu quero escrever no meu mouse, sabe? Não vai dar certo. Então, ela é quem vai ter que tomar ação antes de mandar antes de chamar o driver, né? Você diz, sério? Fala sério, né? Erro de entrada e saída, sabe? Quer dizer, tá tudo correto na requisição do usuário, mas, por exemplo, a impressora tá desligada, o mouse não tá conectado, sei lá, sabe? Tudo isso daí também tem que ser gerenciado por essas camadas mais externas aí, independente do dispositivo. Erro de memória, quando você tenta escrever em endereço inválido, mas como endereço inválido? Lembra lá quando você tem segmentação, você está tentando estourar o segmento. Tudo bem, todos esses erros de entrada isso daí não são todos os erros possíveis. Por exemplo, a controladora já brincou com um monte de erro. Por exemplo, leu, não conseguiu, ela tenta de novo, sabe? Tenta algumas vezes e só se tentar um conjunto de vezes e não conseguir que ela vai reclamar, sabe? Então tem um monte de erro que é tratado nas camadas mais baixas. Mas essa camada aí, tudo bem, detectou o erro. O que eu faço? Cara, vai depender do tipo de erro, claro, mas você pode tentar resolver, sabe? Ou tem erro aí que honestamente tem que bater pro usuário, sem necessariamente matar o programa, né? A impressora está desligada, para que matar o programa, pô? Mas tem erro que tem que matar o programa mesmo. O cara está buffer não, ele segmentation fault, né? Ele está tentando escrever para fora do segmento. Tá errado isso. Tem um bug no código. Não pode deixar. Então é isso. Além disso, uma outra função dessa camada é definir tamanho de blocos que sejam independentes do dispositivo. Isso é muito louco, cara. Quando você manda para o HD, o SO define um tamanho de bloco e esse é o tamanho de bloco. Pronto. Não, mas o HD não trabalha com esses blocos. Coitadinho. Quem que faz essa tradução? Bom, em primeira instância, o driver, que manda pro buffer da controladora.
Mas mesmo a controladora, vamos ver, vai ter que fazer um mapeamento maluco por causa ih, me fugiu a palavra agora. De como a geometria, da geometria do disco, que o SO impõe uma geometria que não necessariamente é verdadeira, certo? Mas isso nós vamos ver nas próximas aulas. Por fim, o lance da interface uniforme, cara. Imagina só se o teu sistema operacional, quem definisse a interface fosse o driver. Então vem um driver de uma impressora, ela diz, não, eu vou prover essas funções. Aí vem o driver do disco, não, eu vou prover essa. Do teclado, eu vou prover essa. Ah, mas é tudo entrada e saída, poxa. Aí o SO diz, não, ó, isso aqui não é o que? Escrever e ler? Então, driver da impressora, eu quero que você implemente essas funções, escrever e ler. Ler da impressora não vai dar, a não ser que seja multifuncional, é óbvio, certo? Mas vamos dizer que seja só a impressora, ler não vai dar, então você vai ter que gerar erro quando lê. Aqui, driver de disco também. Driver de teclado, a mesma coisa. Escrever no driver de teclado não vai dar. Mas é essa a interface, e aí é legal. Aí é legal porque todos os programas acessam a mesma interface, eles não precisam se preocupar. E quem que faz essa loucura aqui, cara? Porque o dispositivo está aqui embaixo. O driver implementa essa interface única. Isso é legal. Por que é legal? Porque daí eu não preciso... Vamos dizer que alguém cria um novo driver, um novo tipo de HD. O SSD é um belíssimo exemplo. Ele é completamente doido em relação ao HD mecânico, certo? Mas ele fornece a mesma interface. O driver dele fornece a mesma interface. Então você, programador, está pouco se lixando se é um HD ou um SSD que está dentro da sua máquina. Você manda escrever. Isso é legal. Agora pensa se não fosse assim, se fosse aqui, quem define o fabricante. Você teria não só que lembrar o teu programa disso, mas muito provavelmente recompilar o teu sistema operacional para aceitar esse bendito desse hardware. Então isso aqui é muito bom. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos continuar na próxima aula com dispositivos de entrada e saída. Vamos entrar no clock, que eu acho muito legal. É uma parte mais chata essa daqui? Sim, sem dúvida nenhuma. Exceto o clock, que eu acho legal. Mas é necessário para entender realmente como a coisa funciona. Beleza? Então é isso. Até a próxima, pessoal.